Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aconteceu o encontro entre Moraes e o governador Cláudio Castro, no qual o ministro mais uma vez abandonou suas funções para bancar o imperador do Brasil. O pior foi a jornalista Malu Gaspar tentando passar pano e dizendo que Moraes apenas fez o óbvio, afirmando que o papel do Supremo é esse mesmo. Vou colocar a fala da Malu e, em seguida, o jurista Walter Maierovitch, que desmente esse absurdo e explica de fato os abusos que Moraes vem cometendo. Isso acontecendo num momento de bastante polarização política em relação ao significado dessa operação, né, para a população do Rio e do Brasil inteiro, como a gente está vendo, né, está mexendo com o Brasil todo. E eu acho que tem aí, a gente consegue ver uma tensão entre o Supremo e o governo, porque tem um histórico aí, né? Ao longo do tempo a gente tem visto que o governo do estado costuma dizer que não conseguiu entrar nas favelas antes por causa dessa ADPF das favelas, que é uma ação que estabelece regras para que as operações sejam feitas. E, por outro lado, integrantes do Supremo vêm reagindo publicamente e nos bastidores em relação a essa operação. O ministro Gilmar Mendes dizendo que não foi o Supremo que proibiu ninguém de entrar nas favelas, que só estabeleceu regras. E agora o ministro Alexandre cobrando o óbvio, que se preste contas do que foi feito ali. Inclusive, em tese, foram feitas imagens de toda a ação, né? É necessário que se mostre como essas imagens, o que essas imagens contêm. A gente viu alguma coisa já no final de semana. Vou mostrar já as imagens Fantástico, do Fantástico, né? Acho que é muito importante a gente entender como se opera numa situação dessas, mas eu acho que, primeiro, o papel do Supremo é só esse mesmo, né? Assim, ele tem que mandar verificar, fazer um controle externo das polícias, porque o que a gente está vendo no Brasil é isso. A gente tem um caldo de corrupção policial, um caldo de aumento da criminalidade, apesar dessas operações acontecerem, né, aumento do controle territorial, e a gente precisa um mínimo de controle externo da polícia, do judiciário. A gente viu na semana passada também que os líderes do Comando Vermelho ordenaram a reação a partir das cadeias, o que mostra que tem alguma coisa de muito errado, né? Eles dentro da cadeia ordenando toda uma reação que parou a cidade. Então tem muita coisa para ser fiscalizada e organizada pelo Supremo. Agora, a gente nunca pode deixar de entender o contexto geral, que é de muito ruído entre governo estadual, governo federal, governo estadual, STF. Não vamos esquecer que o governador Cláudio Castro é um governador do PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, e que o governador Cláudio Castro tem uma ação de cassação para ser julgada amanhã no TSE. Nada disso está desconectado. Uma coisa leva a outra. Ele está ganhando espaço na mídia, prestando os devidos esclarecimentos, mas também aproveitando para botar na pauta uma coisa que é do interesse dele, ao invés do que está rolando lá no TSE amanhã, que é muito importante. Né? É o futuro dele que está em jogo. Olha, o sinal está invertido. Quem deveria ir ou ser convocado, evidentemente, para Brasília, para audiência no Supremo, era o governador. O sinal está absolutamente invertido. Segundo ponto, o juiz não é investigador. Não é investigador. Então isso tem que ser apurado. Já foi, o Ministério Público, pelo procurador Gonê, já solicitou informações, o Alexandre de Moraes deferiu isso, foi encaminhado ao governador, que deve responder. Ele está se antecipando. Antes das respostas escritas, ele já vai lá, tá tudo errado. Isso não é papel do juiz. Mas eu vou ressaltar uma coisa em razão do que está sendo feito. Nós vivemos num Estado democrático de direito, isso significa num Estado de leis. Supremo não pode tomar lugar do Ministério Público, Supremo não pode virar delegacia de polícia, o inquisidor, o investigador não pode julgar. E nós estamos voltando a esse caminho, é um caminho fora do Estado democrático de direito. Que o Alexandre de Moraes tem qualidade, já foi tudo isso, não há dúvida nenhuma. Eu só estou fazendo colocações, vivemos ou não vivemos no Estado democrático de direito. Se vivemos, o que está escrito nas leis? É exatamente o contrário do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Que história é essa de sair atrás e encontrar com o governador e fazer inquirições, verificações? É papel dele, de ministro? Não é.
Nessa segunda parte, eu queria mostrar que a Malu Gaspar estava inspirada e acabou deixando escapar a verdadeira intenção de Moraes. Ela utiliza o mesmo artifício da Sadi ao afirmar que conversou com bolsonaristas, mas deixa claro que Moraes quer mandar Bolsonaro para a Papuda de qualquer forma, nem que seja por alguns dias, apenas para ter uma foto dele passando por esse constrangimento. Na sequência, deixo uma boa análise do Fernando Schuller sobre a faxina no Rio de Janeiro. Porque a Malu escreve justamente sobre o Bolsonaro poder começar a cumprir a pena, 27 anos de regime fechado, no complexo da Papuda, que é a penitenciária de Brasília. Por que está esse alvoroço? Por que o governo do Distrito Federal está de olho nessa história, Malu? Bom, a Papuda é um presídio grande, onde você tem todo tipo de preso e existe, primeiro, uma questão concreta, né? Você vai botar um ex-presidente numa prisão que, além de tudo, tem problemas, vira e mexe, você vê relatório do Conselho Nacional de Justiça, inspeções que mostram que não é uma prisão modelo. Até os próprios ministros do Supremo foram lá visitar os condenados, né? Aqueles primeiros presos condenados no 8 de janeiro estavam lá, né, Malu? Exatamente. Agora, a decisão por hora é essa, mandar o ex-presidente Bolsonaro para prisão, para um estabelecimento prisional. E aí, Marcelo, existe uma grande preocupação sobre o significado político disso. Vamos lembrar que o governador Ibanez é um governador de direita, né, que vai ficar com a missão espinhosa frente ao seu eleitorado de encarcerar um ex-presidente de direita, né? Sem contar que tem a questão da saúde, né? O Bolsonaro tem apresentado problemas de saúde que a defesa dele diz que são um empecilho para ele ir para a cadeia. E aí eu ouvi isso de várias pessoas a semana passada. É um preso incômodo, né? O Exército também não quer ele poderia ir para uma instalação do Exército, o Exército também não quer. Polícia Federal. A Polícia Federal, até onde eu sei, eles, se tiver a missão, eles cumprem, mas também não consideram que seria o lugar ideal. O lugar ideal, em tese, mas há quem faça comparação, porque o Lula ficou preso na Polícia Federal em Curitiba, né? Ficou preso e até onde eu sei também já se sabe o que vai fazer com o Bolsonaro se ele for para se for essa alternativa do ministro Alexandre de Moraes. E durante a semana toda, houve um pânico mesmo entre os bolsonaristas que começaram a ouvir aqui e ali que, não importa qual fosse o recurso, o ministro Alexandre de Moraes realmente mandaria o ex-presidente Bolsonaro para Papuda, para algum estabelecimento prisional, nem que seja para que ele vá para a prisão, depois se decide se ele volta para casa ou não. E aí começaram a falar isso, ele quer que apareça na foto, ele quer uma foto do Bolsonaro preso. E rolou um certo pânico. Eu acho que isso também levou o Distrito Federal a procurar integrantes do Supremo para dizer, olha, ministro, ou gente ligada ao Alexandre para dizer, olha, talvez seja melhor ele ficar na prisão domiciliar. Tipo, não manda ele para cá não, entendeu? O que se viu foi uma reação da sociedade, claramente uma reação da sociedade. Interessante que as pesquisas mostram 3 camadas de aprovação ou desaprovação, enfim, de avaliação da operação. De uma maneira geral, na população, as pesquisas mostram alguma coisa em torno de 57% de apoio à operação. Quando você vai na cidade do Rio de Janeiro, você tem em torno de perto de 70% de apoio à operação. Quando você vai nos moradores das favelas, você vai a mais de 85% de aprovação. Então, quem está mais perto da situação, conhece mais o território, vive mais com aquilo, apoia mais a operação. É curioso isso, é curioso isso. É interessante isso, quer dizer, é muito fácil a gente, quando está de longe ou mora num bairro seguro, que é um bairro policiado, onde a gente não abre mão da presença da polícia. Alguém aqui, vamos fazer uma pergunta, uma enquete aqui, Thaís, no programa, Pedro. Alguém aqui toleraria no seu bairro gente armada com fuzil? Você toparia na sua quadra, na quadra vizinha, viver com o Comando Vermelho com fuzil na mão, pode ser Comando Vermelho ou qualquer outra organização criminosa, ou pode ser um criminoso com bairros estruturados, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, qualquer capital brasileira, Minas Gerais, em Belo Horizonte, etc. Você vê qualquer pessoa portando uma faca, um revólver, quer dizer, já é um assunto gravíssimo, a polícia chega, intervém, e a gente não abre mão disso, denuncia. Mas as pessoas acham idealisticamente, romanticamente, que está tudo bem, né? Não é que está tudo bem, a pessoa faz de conta que não vê. Então,
Agora, né, as pessoas estão preocupadas, fazendo discursos, como disse o Cláudio, né, fazendo minuto de silêncio, etc., porque apareceu o problema. Agora, nos últimos anos, onde você tem comunidades que são reféns do crime organizado, as pessoas acham que aqueles fuzis todos enfileirados que foram capturados na operação apareceram agora? Aqueles fuzis todos aqueles bandidos profissionais, não é um problema de, né, pobres vítimas, bandidos profissionais, né, estavam atuando lá durante anos aterrorizando aquela população, né? Está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Estou ironizando aqui, obviamente, porque não se enxerga, porque as pessoas não vão lá, porque não é a vida das pessoas. Então é fácil. Isso aí, olha, quem estuda ética, eu gosto muito de estudar ética, quer dizer, é muito fácil, é uma ética da irresponsabilidade. Como eu não vivo a situação, para mim está tudo bem, então está bem, né? A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Hoje saiu a notícia de que Eduardo Bolsonaro será julgado pela primeira turma do STF. Não faz muito tempo, quando foi aprovada a Magnitsky e suspensos os vistos dos ministros abusadores, Moraes e Dino falaram em alto e bom som que Eduardo e Paulo Figueiredo eram traidores da pátria. Agora, ambos estão na primeira turma e irão julgar o deputado que eles mesmos já rotularam como traidor da pátria. Esses ministros do Supremo, salvo uma ou duas exceções, são motivo de vergonha para qualquer cidadão honesto deste país. O que vocês acham, pessoal? Aprovam o projeto que visa classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.